Meu nome é Clarice Mendes Almeida, e aos 76 anos, a viuvez me ensinou a diferença entre solidão e solitude. Eu vivia em solitude, uma paz tranquila entre os livros e as memórias do meu falecido marido, Arthur. Ele foi o arquiteto da nossa fortuna e o professor da minha cautela. Confie nas pessoas, meu amor, mas sempre verifique as fundações, ele costumava dizer. Eu me sentia segura, uma fortaleza protegida por sua sabedoria póstuma. Até que a solidão, uma névoa traiçoeira, começou a se infiltrar pelas frestas. E foi por essa névoa que Gustavo entrou na minha vida. Eu o conheci em uma livraria, um encontro que parecia saído de um romance. Deixei cair minha sacola de livros e ele, com um sorriso cativante e olhos de um azul surpreendente, se apressou em ajudar. Era 30 anos mais novo, um artista, ele disse, um pintor lutando para ser reconhecido. Conversamos por horas sobre arte e literatura. Ele não parecia interessado no meu relógio caro ou na marca da minha bolsa. Parecia interessado na minha alma. Pela primeira vez em anos, senti-me vista não como a viúva de Arthur Mendes, mas como Clarice. Ele era a personificação do cavalheirismo. Trazia flores, não rosas caras, mas margaridas do campo, que ele dizia combinar com a minha aura. Lia poesias para mim, caminhava comigo no parque, ouvia minhas histórias sobre Arthur com uma atenção reverente. Ele estava preenchendo um vazio que eu nem sabia que era tão grande. Mas Arthur me ensinou a verificar as fundações, e havia rachaduras na história de Gustavo. Pequenas inconsistências, uma menção a uma faculdade de engenharia que nunca mais foi tocada, uma viagem à Europa que mudava de datas a cada vez que ele contava. Eram detalhes minúsculos que meu coração apaixonado tentava ignorar, mas que a mente treinada por Arthur arquivava em uma gaveta de pendências. A proposta de casamento veio em uma noite de lua cheia, no mesmo banco de praça onde nos encontramos pela primeira vez. Ele se ajoelhou com uma simplicidade que parecia sincera e disse as palavras que eu ansiava por ouvir. Clarice, eu sei que sou mais novo, que não tenho nada a oferecer além do meu amor, mas eu nunca conheci uma mulher como você. Case comigo. Naquele momento, duas Clarices lutavam dentro de mim. A mulher solitária que queria desesperadamente acreditar naquele conto de fadas e a viúva de Arthur Mendes que ouvia o sussurro do marido, verifique as fundações. E foi a viúva de Arthur quem respondeu. Com lágrimas nos olhos eu disse sim, mas enquanto ele colocava um anel simples no meu dedo, o meu sim não era para ele. Era para o plano que começava a se formar na minha mente. Aquele não era o início de um casamento. Era o início da minha caçada. Meu sim era a isca e a armadilha estava sendo montada. Para armar uma armadilha perfeita, a isca precisa parecer irresistível. E assim eu me tornei a isca. Sacrifiquei minha inteligência, minha perspicácia e vesti o disfarce que ele esperava, o de uma viúva rica, solitária e completamente cega de amor. Foi um dos papéis mais difíceis da minha vida. Eu, que sempre fui uma mulher de opiniões fortes, passei a concordar com tudo. Eu, que administrei fundos de caridade e conselhos de museus, passei a fingir ignorância sobre finanças. Era um sacrifício diário da minha identidade. Com o casamento marcado, a verdadeira natureza de Gustavo começou a emergir como uma mancha de umidade se espalhando por uma parede recém-pintada. As conversas sobre poesia deram lugar a conversas sobre nosso futuro financeiro. Meu amor, ele disse um dia, enquanto passeávamos pelo meu vasto jardim. Esta casa é maravilhosa, mas não acha um pouco grande para nós? Um pouco antiga? Pensei em um penthouse na cobertura, com vista para a cidade. Mais moderno? Mais a nossa cara, eu sorri, com a doçura de uma tola. O que você achar melhor, meu bem. Mas em meu diário secreto, anotei, alvo número 1, o imóvel principal. Semanas depois, ele veio com a história do seu
talento desperdiçado. Clarice, eu tenho um projeto de uma exposição, algo que pode lançar minha carreira internacionalmente. Mas os custos, galeria, catálogo, curadoria, eu preciso de um pequeno investimento, coisa de R$ 100.000. Pense nisso como um investimento em nosso nome, no futuro da família Mendes Albuquerque. Albuquerque. Ele já estava até juntando os nomes. Claro, querido. Vou falar com meu gerente, eu disse, enquanto minha mente gritava, alvo no 2. Acesso direto à liquidez. A cada pedido, a cada sugestão velada, eu cedia com um sorriso, mas, por dentro, eu era uma analista forense, coletando evidências, catalogando suas mentiras, medindo a profundidade de sua ganância. Mas eu não estava sozinha nesta caçada. No dia seguinte à proposta de casamento, eu procurei a única pessoa em quem Arthur confiava sua vida. O Dr. Monteiro, nosso advogado há mais de 40 anos e meu amigo leal. Em sua sala sóbria, com cheiro de livros e justiça, eu contei tudo. A solidão, o encontro, o charme, as inconsistências, o pedido e, finalmente, o meu plano. Dr. Monteiro ouviu tudo, os dedos entrelaçados sobre a mesa, a expressão impassível. Quando terminei, ele suspirou. Clarice, o Arthur sempre disse que você era mais inteligente que ele. Ele ficaria orgulhoso, mas também apavorado. Este homem é perigoso. Eu sei, Afonso, respondi, usando seu primeiro nome, como nos velhos tempos. É por isso que não vou enfrentá-lo com o coração, mas com a lei. E preciso de você para construir a jaula. A partir daquele dia, Dr. Monteiro se tornou o arquiteto da minha armadilha. Cada passo que eu dava era calculado com ele. Quando Gustavo pedia dinheiro, eu transferia de uma conta específica, monitorada, criando um rastro de papel que provava a extorsão sutil. Quando ele falava da casa, eu gravava as conversas com um pequeno dispositivo que parecia um broche. Eu estava me tornando a noiva dos sonhos dele, a viúva rica e manipulável que ele tanto desejava. Mal sabia ele que, a cada sorriso meu, a cada claro meu amor, eu estava apenas adicionando mais uma grade de ferro à cela que o esperava. A fase de fingimento era exaustiva. Eu precisava de provas concretas, de um dossiê que transformasse minhas suspeitas em fatos irrefutáveis. O meu poder não viria de um segredo do passado, mas da descoberta da verdade sobre o presente dele. Clarice, para a armadilha funcionar, precisamos saber exatamente com quem estamos lidando, disse o Dr. Monteiro em uma de nossas reuniões secretas. Não podemos ir para uma batalha baseados em intuição. Precisamos de um mapa do inimigo. Ele sugeriu a contratação de um investigador particular, o melhor do ramo, um ex-policial federal chamado Correia, conhecido por sua discrição e eficiência. Enquanto eu continuava minha performance de noiva apaixonada, pagando jantares caros e ouvindo planos mirabolantes, Correia começou a cavar o passado de Gustavo Albuquerque. As primeiras informações chegaram uma semana depois, em um envelope pardo, entregue em mãos pelo Dr. Monteiro. O nome dele não era Gustavo, era Bruno Moraes, e ele não era um artista. A ficha dele era longa. Várias acusações de estelionato em outros estados, sempre seguindo o mesmo padrão. Seduzia mulheres mais velhas e financeiramente vulneráveis, prometia casamento e, após ganhar a confiança delas, limpava suas contas bancárias e desaparecia. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Clarice, tem mais uma coisa, disse o Dr. Monteiro com a voz sombria. Ele não trabalha sozinho. Ele tem uma cúmplice. Ele me mostrou uma foto. Uma mulher jovem, bonita, que se passava por irmã ou prima de Bruno, dependendo do golpe. A função dela era fazer a ponte social, apresentar o irmão a alvos em potencial,
dar um ar de respeitabilidade à farsa. O nome dela era Jéssica, e eu a conhecia. Era a simpática atendente da livraria, a moça que, casualmente, me recomendou o livro que iniciou minha primeira conversa com Gustavo. O encontro não havia sido um acaso. Havia sido uma emboscada, planejada desde o primeiro bom dia. A descoberta me atingiu como um soco. A raiva que senti foi fria e precisa. A pequena chama de esperança que eu ainda nutria, a ideia de que talvez eu estivesse errada, se apagou completamente. O que restou foi uma determinação de aço. Aquilo não era mais sobre proteger meu patrimônio. Era sobre justiça. Era sobre honrar a memória de todas as outras mulheres que ele havia destruído. Afonso, eu disse ao Dr. Monteiro com uma calma que me assustou. Eu não quero apenas pegá-lo. Eu quero humilhá-lo. Quero que ele sinta o gosto da própria armadilha. Quero que o mundo saiba quem ele é. Foi então que a fase final do plano foi traçada. A armadilha não seria apenas um processo judicial. Seria um evento, um espetáculo. E o palco seria o nosso casamento. A armadilha legal que o Dr. Monteiro arquitetou era uma obra-prima de sutileza. Era um contrato pré-nupcial, mas um que Bruno, em sua arrogância, jamais leria com a devida atenção. O contrato estipulava a separação total de bens, algo que eu apresentei como uma exigência dos meus falecidos pais para proteger o legado da família. Para adoçar a pílula, o contrato continha uma cláusula de presente nupcial. Eu lhe daria, como prova do meu amor e confiança, a quantia de R$ 500.000 transferidos no dia seguinte ao casamento. Era a isca final, o queijo na ratoeira. O que ele não leu, nas letras miúdas de uma cláusula anexa sobre declarações e garantias, era que, ao assinar o contrato, ele declarava sob juramento que não possuía antecedentes criminais, que seu nome era Gustavo Albuquerque e que sua situação financeira era a de um artista autônomo sem dívidas preexistentes. Cada uma daquelas declarações era uma perjúria, um crime que, uma vez provado, anularia não apenas a cláusula do presente, mas o próprio contrato, e o exporia como um fraudador. O dia do casamento chegou. A cerimônia foi montada no jardim da minha casa. Contratei o melhor buffet, as flores mais bonitas. Convidei um pequeno grupo de amigos íntimos que sabiam da farsa e estavam ali para me dar apoio. Jéssica, a irmã, era a madrinha, radiante em um vestido caro que eu mesma paguei. Bruno, ou melhor, Gustavo, estava deslumbrante em um terno de linho branco, o sorriso do vigarista que está prestes a ganhar na loteria. Eu caminhei até o pequeno altar improvisado, sentindo-me como uma general indo para a batalha final. O juiz de paz era, na verdade, um ator contratado e a cerimônia uma encenação. Quando ele nos declarou marido e mulher, Bruno me beijou com um ar de triunfo. Mal sabia ele que o beijo era o selo da sua própria ruína. A festa começou. Música suave, champanhe e canapés. Após cerca de 1 hora, o Dr. Monteiro, que agia como um convidado qualquer, pegou um microfone. Um momento da atenção de todos, por favor. Antes do brinde final, a noiva gostaria de apresentar um pequeno vídeo, uma homenagem ao seu novo marido. As luzes diminuíram e um telão, que eu havia mandado instalar, desceu atrás da mesa do bolo. Bruno sorriu, esperando uma montagem de fotos românticas. O que apareceu foi a foto do relatório de Correia, a ficha criminal dele, o nome Bruno Moraes em letras garrafais. O vídeo, narrado por uma voz profissional, começou a detalhar cada golpe, cada vítima, com fotos das outras mulheres que ele enganou. A música parou, os convidados se viraram para ele, o choque estampado em seus rostos. Jéssica tentou correr, mas foi discretamente barrada por 2 seguranças na saída.
Bruno ficou paralisado, o rosto passando de um branco fantasmagórico para um vermelho de fúria. Que palhaçada é essa, Clarice? Ele sibilou. Eu peguei o microfone. Minha voz era calma, firme. A palhaçada, Bruno, acabou. Eu disse sim, para ter o prazer de te dizer não na frente de todos. Disse sim, para te dar a isca que você tanto queria e te prender na sua própria ganância. Mostrei a ele o contrato pré-nupcial que ele havia assinado. Você não apenas mentiu para mim, você cometeu perjúrio. E isso, meu caro, é crime. Naquele momento, 2 policiais que estavam aguardando em uma sala da casa entraram no jardim. Bruno Moraes e Jéssica Lima, vocês estão presos por estelionato, falsidade ideológica e conspiração. Enquanto eles eram algemados, em meio aos flashes dos fotógrafos da imprensa que o Dr. Monteiro havia vazado a informação, eu levantei minha taça. Um brinde, disse eu para meus verdadeiros amigos, ao amor e à importância de sempre, sempre verificar as fundações. O escândalo foi a notícia da cidade por semanas. A viúva milionária que enganou o golpista virou uma espécie de lenda urbana. Bruno e Jéssica foram condenados a uma longa pena, não apenas pelo meu caso, mas porque a publicidade encorajou outras vítimas a denunciá-los. A justiça foi feita, não apenas para mim, mas para todas as mulheres cujas vidas eles destruíram. Com a poeira assentada, eu não me senti vitoriosa, mas sim livre. Livre da solidão que me tornou um alvo, livre da ingenuidade que quase me custou tudo. A experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me despertou para um novo propósito. Vendi a casa grande, cheia de fantasmas, e me mudei para um apartamento moderno, com a vista para a cidade que Bruno tanto cobiçava. A ironia era deliciosa. Mas o mais importante, usei parte da minha fortuna e toda a minha experiência para criar a Fundação Arthur Mendes. Não era uma fundação de caridade comum. Era um grupo de elite formado por advogados, detetives e psicólogos, dedicado a uma única missão: proteger idosos de fraudes e golpes, especialmente os golpes do amor. Nós não apenas oferecemos apoio jurídico. Nós investigamos, montamos armadilhas, desmascaramos os predadores antes que eles possam atacar. Eu me tornei a caçadora que protegia o rebanho. Hoje, aos 79 anos, minha vida é mais cheia e excitante do que nunca. Passo meus dias na fundação, analisando casos, traçando estratégias. Minha solidão foi preenchida pelo barulho da justiça sendo feita. Arthur me deixou uma fortuna em dinheiro, mas a maior herança que ele me deu foi a sua mente analítica, sua cautela, sua sabedoria. A armadilha que montei para Bruno não foi apenas um ato de vingança. Foi a lição final do meu marido, colocada em prática. A lição de que o amor verdadeiro não te deixa vulnerável. Ele te dá as armas para se defender. E eu, sua aluna mais dedicada, finalmente aprendi a usá-las. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.